Eu tinha 53 anos quando percebi que nunca existira nas memórias da minha própria família. Foi no dia da comemoração de bodas de ouro dos meus pais. A casa cheia, decoração branca e dourada, mesa farta. Minha mãe passou a manhã inteira arrumando álbuns antigos para exibir na festa. Eu ajudei a carregar as caixas, organizei as fotos sobre a mesa principal. Quando terminamos, ela sorriu satisfeita e disse que estava perfeito. Eu olhei para aquela exposição de 5 décadas e senti o chão se abrir embaixo dos meus pés. Havia centenas de fotografias. Casamentos, formaturas, viagens, aniversários, natais. Meus irmãos apareciam em todas as fases da vida. Bebês no colo da mãe. Crianças no parque. Adolescentes na praia. Adultos com seus filhos. Eu procurei meu rosto. Procurei de novo. E de novo. Nada. Eu simplesmente não estava ali. Como se nunca tivesse existido. Como se aqueles 50 anos ao lado deles fossem uma invenção da minha cabeça. Meu coração acelerou. Respirei fundo. Será que eu estava enxergando errado? Peguei álbum por álbum. Folheei cada página. Nada. Nem uma foto minha sozinha. Nem uma foto minha com eles. Eu era a filha invisível. A que não merecia ser lembrada. Sabe aquela sensação de quando você percebe que sempre soube de algo, mas fingiu que não sabia? Foi isso. No fundo, eu sempre senti. Os comentários. Os silêncios. O jeito como minha mãe desviava a câmera quando eu entrava no quadro. O jeito como meu pai nunca me chamava para estar nas fotos importantes. Eu sempre achei que era impressão minha. Que eu era sensível demais. Que estava exagerando. Mas não era impressão. Era real. Eu fui apagada. Sistematicamente. Deliberadamente. Durante décadas. E ninguém nunca disse nada. Ninguém nunca perguntou por que a Helena não aparecia nas fotos. Nem meus irmãos. Nem meus sobrinhos. Ninguém sentiu minha falta naquelas memórias porque para eles eu nunca deveria estar ali. Minha pele era escura demais. Meu cabelo era crespo demais. Eu era o erro. A mancha. A vergonha que precisava ser escondida. Respirei fundo de novo. Não ia chorar. Não ali. Não na frente deles. Coloquei os álbuns de volta na mesa com as mãos firmes. Sorri. Ajudei a servir os convidados. Abracei minha mãe quando ela pediu. Cumprimentei meu pai. Fui a filha perfeita. A que nunca reclama. A que sempre entende. A que aceita tudo em silêncio. Mas dentro de mim algo mudou. Algo quebrou e ao mesmo tempo se fortaleceu. Porque eu percebi uma coisa naquele momento. Eles tinham medo. Medo de que alguém visse. Medo de que alguém perguntasse. Medo de que a verdade aparecesse. E eu ia fazer exatamente isso. Ia trazer a verdade para a luz. Na frente de todo mundo. Porque se tem uma coisa que pessoas como meus pais não suportam é serem expostas. Terem que explicar. Terem que justificar a crueldade. Eu só precisava do momento certo. E ele estava chegando. Curta esse vídeo. 3 dias depois da festa eu estava na sala de casa olhando para o teto. Não conseguia dormir direito desde aquele dia. Cada vez que fechava os olhos via aquela mesa coberta de fotografias. Todas aquelas vidas registradas. Todos aqueles momentos guardados. E eu ali como um fantasma. Invisível. Inexistente. Comecei a me perguntar quando isso tinha começado. Fui até o armário do meu quarto e peguei minha própria caixa de fotos. Sentei no chão e abri. Lá estavam. Poucas. Muito poucas. Mas estavam. Eu bebê no hospital. Sozinha no berço. Minha mãe não estava segurando. Não estava sorrindo ao lado. Só eu. Eu com uns 3 anos no quintal. Sozinha de novo. Eu na escola. Sempre sozinha ou com colegas. Nunca com a família. Eu na formatura do ensino médio. Meus pais foram. Eu lembro. Mas não tem foto. Eu na formatura da faculdade. Mesma coisa. Presentes mas ausentes. Peguei uma foto dos meus irmãos na mesma idade. Eles tinham álbuns inteiros. Cada sorriso registrado. Cada conquista celebrada. Cada momento comum transformado em memória preciosa. Porque comigo era diferente. Eu sabia a resposta. Sempre soube.
Mas ouvir a verdade dentro da própria cabeça é diferente de admitir em voz alta. Minha pele, meu cabelo, meu nariz, meus traços. Eu era prova viva de algo que meus pais queriam esquecer. Minha mãe é negra de pele clara. Casou com meu pai, que é ainda mais claro. Meus 2 irmãos puxaram os tons mais suaves. Cabelo liso. Pele que bronzeia mas não marca. Traços que a sociedade chama de harmoniosos. Eu puxei minha avó paterna. Preta retinta. Cabelo crespo. Nariz largo. Lábios cheios. Tudo que meus pais passaram a vida tentando apagar da narrativa familiar. Eu era o lembrete inconveniente. A vergonha não dita. O segredo que aparecia toda vez que alguém olhava para a família reunida e percebia a diferença. Lembrei de quando eu tinha uns 8 anos. Tinha uma festa na escola. Pedi para minha mãe me arrumar. Ela passou a mão no meu cabelo e disse que estava difícil. Que não tinha jeito. Prendeu tudo para trás com um elástico apertado e pronto. Eu vi ela arrumando minha irmã no dia seguinte para outra ocasião. Passou 1 hora penteando. Fazendo tranças delicadas. Colocando laços. Sorrindo. Eu fiquei ali na porta do quarto observando. Querendo perguntar por que comigo era diferente. Mas eu já sabia. Mesmo com 8 anos eu já sabia. Guardei a caixa de fotos e voltei para a sala. Liguei a televisão só para ter algum som. Alguma companhia. Passou um comercial de uma empresa grande. Uma mulher negra falando sobre superação. Sobre representatividade. Sobre ser vista. Fiquei olhando para aquela tela e pensei: o mundo está mudando. As pessoas estão falando. Estão exigindo. Estão ocupando espaços. Mas dentro da minha própria casa eu ainda era invisível. Dentro da minha própria família eu ainda era o erro. E aí veio a ideia. Simples. Clara. Poderosa. Se eles tinham vergonha de mim em particular, talvez fosse hora de contar essa história em público. Não com raiva. Não com escândalo. Mas com a verdade. Só a verdade. Peguei o celular e comecei a pesquisar. Programas de televisão. Matérias sobre racismo familiar. Denúncias de colorismo. Tinha muita coisa. Muita gente contando histórias parecidas. Eu não estava sozinha. Mas a maioria das histórias ficava no privado. No desabafo entre amigos. No choro escondido. Eu não ia fazer isso. Eu ia falar. Alto. Claro. Na frente de câmeras. Na frente do Brasil inteiro. Porque pessoas como meus pais só mudam quando a máscara cai em público. Quando os vizinhos ficam sabendo. Quando os colegas de trabalho comentam. Quando a reputação está em jogo. É por isso que tantas pessoas escolhem acompanhar histórias como essa. Porque sabem que o silêncio não resolve. Que engolir não cura. Que fingir que está tudo bem só alimenta quem machuca. Encontrei o contato de um programa de entrevistas que falava sobre questões raciais e familiares. Mandei um e-mail. Contei minha história em poucas linhas. Disse que tinha provas. Que tinha 53 anos de apagamento para mostrar. Que queria falar. Não esperava resposta rápida. Mas no dia seguinte meu telefone tocou. Era uma produtora de São Paulo. A voz da mulher do outro lado da linha era calma mas direta. Disse que tinha lido meu e-mail. Que a história era potente. Que eles estavam preparando uma série de episódios sobre racismo dentro de casa. Sobre famílias que fingem não ver. Sobre mães e pais que escolhem alguns filhos e rejeitam outros. Perguntou se eu topava gravar. Se eu tinha coragem de falar na frente das câmeras. Se eu estava preparada para a reação da minha família. Respirei fundo. Disse que sim. Que estava pronta. Que era exatamente por isso que eu tinha entrado em contato. Ela marcou a gravação para dali a 2 semanas. Tempo suficiente para eu juntar tudo o que precisava. As fotos. Os álbuns. As provas. Desliguei o telefone e fiquei parada no meio da sala. O coração batendo rápido. As mãos tremendo. Não era medo. Era alívio. Finalmente ia acontecer. Finalmente eu ia dizer. Passei os dias seguintes organizando tudo. Separei todas as fotos que eu tinha de mim mesma. Pouquíssimas. Pedi para uma amiga fotografar os álbuns dos meus pais. Ela foi comigo na casa deles num dia que eles tinham saído.
Fotografamos página por página. Centenas de imagens. Nenhuma minha. A ausência era gritante. Era impossível não ver. Minha amiga olhou para mim no final e disse que nunca tinha visto nada parecido. Que aquilo não era normal. Que era cruel. Eu só balancei a cabeça. Guardei tudo num pendrive. Evidência concreta. Irrefutável. Durante esses dias meus pais me ligaram algumas vezes. Conversas normais. Superficiais. Minha mãe perguntando se eu ia almoçar no domingo. Meu pai comentando sobre o tempo. Como se nada tivesse acontecido. Como se eu não tivesse passado 53 anos sendo apagada. Eu respondia com calma. Dizia que sim. Que estava tudo bem. Que ia sim no almoço. Mas por dentro eu sabia que aqueles eram os últimos dias de normalidade. Os últimos dias antes da bomba explodir. Cheguei a pensar em desistir. 1 ou 2 vezes. Principalmente de madrugada quando o silêncio da casa ficava pesado demais. Pensei, será que vale a pena? Será que não é melhor deixar quieto? Continuar sendo a filha invisível, mas pelo menos continuar fazendo parte? Aí eu lembrava da mesa cheia de fotos. Lembrava do sorriso da minha mãe enquanto organizava as memórias. Lembrava de como ela não sentiu falta de mim ali. Lembrava dos meus 8 anos olhando ela arrumar minha irmã. Lembrava de todas as vezes que fui deixada de lado. Esquecida. Apagada. E a raiva voltava. Não raiva de gritar. Raiva fria. Raiva que pensa. Que planeja. Que age. No dia anterior à gravação eu escolhi a roupa com cuidado. Nada chamativo. Nada que desviasse a atenção. Queria que as pessoas olhassem para o meu rosto. Para os meus olhos. Para a minha verdade. Vesti uma blusa branca simples e uma calça preta. Tranças soltas. Brincos discretos. Eu mesma. Sem máscaras. Cheguei no estúdio de manhã cedo. O lugar era menor do que eu imaginava. Mais intimista. Tinha uma poltrona no centro. Luzes em volta. Câmeras apontadas. A apresentadora veio me cumprimentar. Ela também era negra. Uns 40 e poucos anos. Olhos gentis mas firmes. Disse que admirava minha coragem. Que sabia o quanto aquilo era difícil. Que muitas mulheres mandavam mensagens contando histórias parecidas mas poucas tinham coragem de expor. Sentei na poltrona. Coloquei o microfone. Ajeitei a roupa. Respirei. As luzes acenderam. A câmera ligou. E ela fez a primeira pergunta. Helena, conte para a gente. Quando você percebeu que sua família tinha vergonha de você? Senti um nó na garganta. Mas não chorei. Olhei direto para a câmera e comecei a falar. Falei da festa de bodas de ouro. Falei dos álbuns sem mim. Falei da minha infância. Das tranças que nunca foram feitas. Dos abraços que nunca vieram. Das fotos que nunca foram tiradas. Falei do silêncio. Do apagamento. Da dor de existir dentro de uma família que finge que você não existe. A apresentadora ouvia em silêncio. De vez em quando balançava a cabeça. De vez em quando apertava os lábios. Então ela pediu para mostrar as provas. Colocaram as imagens na tela. Meus pais jovens com meus irmãos. Sorrisos largos. Abraços apertados. Amor visível. Depois fotos mais recentes. Aniversários. Formaturas. Casamentos. Meus irmãos sempre no centro. Sempre cercados. Sempre amados. E eu. Nem sombra. A câmera voltou para o meu rosto. Você avisou sua família que viria aqui hoje? Não. Eles não sabem. Vão descobrir quando o programa for ao ar. E como você acha que eles vão reagir? Silêncio. Pensei. Imaginei minha mãe vendo. Meu pai. Meus irmãos. Os vizinhos. Os colegas de igreja. Todo mundo sabendo. Sorri. Um sorriso pequeno mas firme. Acho que vão tentar negar. Vão dizer que eu estou exagerando. Que estou inventando. Mas as fotos não mentem. A ausência não mente. A gravação durou quase 2 horas. Falei de coisas que nunca tinha falado em voz alta. Detalhes que eu achava que tinha esquecido mas que estavam ali guardados. Cada rejeição pequena. Cada momento em que fui deixada de lado.
Cada vez que minha mãe desviou o olhar quando alguém perguntava se eu era filha dela. Lembrei de um Natal. Eu tinha uns 15 anos. A família toda reunida na casa dos meus avós. Chegou a hora da foto tradicional. Aquela que ia para o porta-retrato da sala. Meu avô chamou todo mundo. Meus pais. Meus irmãos. Meus primos. Meus tios. Comecei a me posicionar junto. Minha mãe colocou a mão no meu ombro. Não com carinho. Com firmeza. Disse que eu podia ir buscar mais gelo na cozinha. Que estava acabando. Olhei para ela sem entender. Não estava acabando. Tinha gelo suficiente. Ela repetiu. Mais firme. Vai buscar Helena. Por favor. Entendi. Saí. Fui para a cozinha. Fiquei ali parada olhando para a geladeira. Ouvindo as risadas lá fora. O clique da câmera. Os elogios. Que família linda. Que foto perfeita. Voltei quando já tinham terminado. Ninguém perguntou onde eu estava. Ninguém sentiu falta. Contei isso para a apresentadora. Vi ela engolir seco. Vi ela apertar os lábios. Ela perguntou se eu tinha confrontado minha mãe depois. Balancei a cabeça. Não. Nunca confrontei. Nunca perguntei por quê. Porque eu tinha medo da resposta. Ou melhor, tinha medo de ouvir em voz alta o que eu já sabia. Que eu não servia. Que eu não era boa o suficiente. Que minha aparência era um problema. A apresentadora se inclinou para a frente. E hoje? Você tem medo ainda? Pensei. Olhei para as câmeras. Para as luzes. Para aquele estúdio pequeno que ia se transformar em algo muito maior quando o programa fosse ao ar. Não. Hoje eu não tenho medo. Hoje eu tenho clareza. E clareza dói mais do que medo. Mas também liberta. Quando terminamos, ela me abraçou. Disse que o episódio ia ao ar na semana seguinte. Que eu precisava me preparar. Que provavelmente minha família ia reagir. Que talvez fosse difícil. Eu agradeci. Saí do estúdio com uma sensação estranha. Não era alívio completo. Não era vitória. Era algo intermediário. Como se eu tivesse dado um passo grande, mas ainda faltasse o resto da escada. Voltei para casa. Sentei no sofá. Liguei a televisão. Fiquei ali sem assistir nada. Só pensando. Pensando em como seria. Pensando em quem ia ver. Pensando na cara da minha mãe quando descobrisse. É nesse ponto que muitos sentem o impulso de apoiar essa jornada, deixando um sinal silencioso de que a mensagem os tocou. Porque reconhecer a dor de alguém já é uma forma de cura. Passei a semana seguinte em piloto automático. Trabalhava. Comia. Dormia. Mas tudo mecânico. A cabeça estava sempre no programa. No que vinha depois. No momento em que tudo ia explodir. Minha mãe me ligou no meio da semana. Conversamos sobre nada. Sobre o tempo. Sobre uma receita que ela tinha visto. Sobre um primo distante que tinha ficado doente. Ela não fazia ideia. Não fazia ideia que em alguns dias o telefone dela ia tocar sem parar. Que as vizinhas iam comentar. Que a reputação dela ia rachar. E eu? Eu estava ali do outro lado da linha fingindo normalidade. Fingindo que estava tudo bem. Assim como ela fingiu a vida inteira que eu não importava. Talvez essa seja a ironia mais dura. A gente aprende a fingir com quem nos ensinou. Aprende a esconder com quem nos escondeu. Aprende a mentir com quem mentiu sobre nós. Só que dessa vez a mentira tinha prazo de validade. E o prazo estava acabando. Cheguei a pensar em ligar para meus irmãos. Avisar. Dar uma chance de eles se prepararem. Mas aí lembrei. Lembrei que eles também nunca perguntaram. Nunca estranharam minha ausência nas fotos. Nunca questionaram por que eu não estava nos álbuns. Eles viram. Eles sempre viram. Só escolheram não ver. E quem escolhe não ver não merece aviso prévio. No dia anterior à exibição do programa, eu fui trabalhar normalmente. Sou professora de literatura numa escola municipal. Amo o que faço. Amo meus alunos. Eles não sabem de nada disso. Para eles eu sou só a professora Helena. A que conta histórias. A que ouve. A que enxerga cada um. Talvez seja por isso que eu faça questão de ver meus alunos. Todos. Principalmente os invisíveis. Os que sentam no fundo. Os que ninguém chama. Os que têm medo de levantar a mão.
Eu vejo eles. Porque eu sei o que é não ser vista. Voltei para casa no final da tarde. Preparei um chá. Sentei na varanda. O céu estava alaranjado. Aquele momento antes de escurecer. Antes da noite chegar de vez. Pensei que era exatamente isso. Eu estava no fim de algo e no começo de outra coisa. Não sabia exatamente o que. Mas sentia que depois daquela noite nada ia ser igual. O programa foi ao ar numa quinta-feira à noite. Às 9 horas. Eu estava sozinha em casa. Sentada no sofá. Televisão ligada. Coração disparado. Vi a vinheta de abertura. Vi a apresentadora entrar. Vi ela falar sobre famílias. Sobre racismo silencioso. Sobre as feridas que ninguém vê porque acontecem dentro de casa. Atrás de portas fechadas. Longe dos olhos do mundo. E então apareci eu. Na tela. Maior do que a vida real. Meu rosto ocupando milhões de televisores pelo país inteiro. Minha voz saindo de caixas de som em salas que eu nunca ia conhecer. Contando minha história. Mostrando minha dor. Expondo minha família. Foi estranho me ver assim. Me ouvir assim. Parecia outra pessoa. Mais forte. Mais firme. Mais inteira. As imagens começaram a aparecer. Os álbuns dos meus pais. Foto após foto. Dezenas delas. Centenas. Meus irmãos bebês. Meus irmãos crianças. Meus irmãos adultos. Sorrisos. Abraços. Amor documentado. E depois as minhas fotos. Tão poucas que cabiam numa única tela. Eu sozinha no hospital. Eu sozinha no quintal. Eu sozinha sempre. O contraste era brutal. Era impossível não ver. Era impossível fingir que aquilo era normal. A câmera voltou para mim. Para o meu rosto na entrevista. Eu falando do Natal aos 15 anos. Da mão da minha mãe no meu ombro. Do pedido para buscar gelo. Da foto perfeita sem mim. Vi meus olhos marejarem na tela. Mas não chorei. Nem lá nem agora. Só contei. Só mostrei. O programa durou 40 minutos. Quando terminou, fiquei sentada no escuro. A televisão ainda ligava, mas eu não estava mais prestando atenção. Estava pensando. Imaginando. Meu celular começou a vibrar. Mensagens. Muitas mensagens. Eram amigas. Colegas de trabalho. Ex-alunos. Gente que eu nem falava há anos. Todos dizendo a mesma coisa. Que tinham visto. Que estavam chocados. Que não sabiam. Que sentiam muito. Uma amiga disse que chorou o programa inteiro. Outra disse que ligou para a própria mãe depois para agradecer por nunca ter feito aquilo. Outra disse que finalmente entendeu porque eu era do jeito que era. Reservada. Cuidadosa. Sempre medindo palavras. Sempre evitando conflitos. Respondi algumas mensagens. Agradeci. Desliguei o celular. Precisava de silêncio. Precisava processar o que tinha acabado de acontecer. Porque uma coisa é gravar. Outra coisa é ver. Outra coisa completamente diferente é saber que milhões de pessoas viram também. Que minha verdade agora era pública. Que não tinha mais volta. Dormi mal aquela noite. Acordei cedo. Liguei o celular de novo. Tinha mais de 200 notificações. Mensagens. Comentários. Ligações perdidas. A maioria de gente que eu conhecia. Algumas de gente que eu não conhecia. Pessoas que tinham vivido coisas parecidas. Que se identificaram. Que queriam compartilhar suas próprias histórias. Li algumas. Chorei lendo. Porque não era só eu. Nunca foi só eu. Tinha tanta gente carregando dores parecidas. Tanta gente invisível dentro da própria família. Tanta gente rejeitada por não ser clara o suficiente. Por não ter o cabelo certo. Por não ter os traços certos. Tanta gente fingindo que estava tudo bem porque era mais fácil do que confrontar. Mais seguro do que denunciar. Então vi. Uma ligação perdida da minha mãe. 3 ligações perdidas. 5. 10. Mensagens também. Helena me liga. Precisamos conversar. Isso é um absurdo. Como você pôde fazer isso? Você nos expôs. Você mentiu. Você inventou tudo. Respirei fundo. Não liguei de volta. Não ainda. Queria que ela sentisse.
Queria que ela esperasse. Queria que ela experimentasse um pouquinho do que eu experimentei a vida inteira. A sensação de ser ignorada. De não ter resposta. De gritar no vazio. Fui trabalhar. A diretora da escola me chamou na sala dela logo cedo. Pensei que ia ser bronca. Que ia ter problema. Mas ela me abraçou. Disse que tinha visto o programa. Que não fazia ideia. Que eu era forte. Que ela admirava minha coragem. Disse que se eu precisasse de uns dias ela entendia perfeitamente. Agradeci. Disse que preferia trabalhar. Que preferia estar com meus alunos. Que eles me faziam bem. E era verdade. Entrei na sala de aula e foi como entrar num espaço seguro. Meus alunos não tinham visto o programa. Eram jovens demais. Estavam preocupados com provas. Com namoros. Com o futuro. Para eles eu era só a professora. E naquele momento era exatamente isso que eu precisava ser. Só Helena. Não a Helena da TV. Não a Helena rejeitada. Só Helena. No intervalo uma professora mais velha veio falar comigo. Ela também era negra. Cabelos grisalhos. Olhos cansados. Disse baixinho que tinha passado por algo parecido. Que a família dela também tinha vergonha. Que ela nunca teve coragem de falar. Que ver meu programa tinha mexido com ela. Que talvez fosse hora dela também confrontar. Segurei a mão dela. Não disse nada. Só segurei. Às vezes não precisa de palavras. Voltei para casa no fim da tarde. Mais mensagens. Mais ligações. Meus irmãos agora também. Meu pai. Todos querendo explicar. Todos querendo se defender. Dizendo que eu distorci. Que eu exagerei. Que não foi bem assim. Mas nenhum deles negou as fotos. Nenhum deles explicou por que eu não estava lá. Porque não tinha como explicar. Não tinha desculpa que justificasse 53 anos de apagamento. No sábado de manhã meu telefone tocou de novo. Número desconhecido. Atendi. Era uma jornalista de um portal grande de notícias. Disse que o programa tinha viralizado. Que estava em todas as redes sociais. Que as pessoas estavam comentando, compartilhando, debatendo. Perguntou se eu topava dar mais entrevistas. Se eu queria falar mais sobre o assunto. Disse que ia pensar. Desliguei. Fui até a janela. Olhei para a rua. Tudo continuava igual lá fora. Carros passando. Pessoas caminhando. Crianças brincando. O mundo seguia girando como se nada tivesse mudado. Mas para mim tinha mudado tudo. Eu tinha atravessado uma linha invisível. Tinha saído do silêncio. Tinha entrado no barulho. E não tinha mais como voltar. Passei o fim de semana em casa. Sozinha. De propósito. Precisava desse tempo. Desse espaço. Continuava recebendo mensagens. Algumas lindas. Algumas duras. Teve gente que me chamou de ingrata. De ressentida. De pessoa que inventa trauma para aparecer. Teve gente que disse que eu estava destruindo minha família por orgulho. Que família é sagrada. Que problemas devem ser resolvidos em casa. Li essas mensagens com atenção. Cada palavra. Cada acusação. E percebi algo. As pessoas que mais atacavam eram justamente as que mais tinham medo. Medo de que suas próprias famílias fossem expostas. Medo de que seus próprios segredos viessem à tona. Porque todo mundo tem algo escondido. Todo mundo tem uma verdade que prefere manter trancada. E quando alguém abre a porta e deixa a luz entrar, todo mundo que está no escuro se sente ameaçado. Na segunda-feira voltei ao trabalho de novo. Dessa vez foi diferente. Os alunos já sabiam. Tinham visto nas redes sociais. Tinham ouvido os pais comentando. Uma menina veio falar comigo no corredor. Ela era negra também. Pele escura. Cabelo crespo preso num coque. Disse baixinho que a avó dela tinha feito a mesma coisa comigo. Que a mãe dela era mais clara e sempre foi a preferida. Que ela sentia isso também. Que às vezes a avó fazia comentários sobre o cabelo dela. Sobre o nariz dela. Sobre como seria mais bonita se fosse mais parecida com a mãe. Meu coração apertou. Segurei as mãos dela. Disse que ela era linda. Exatamente do jeito que era. Que não precisava mudar nada. Que a opinião de quem não sabe amar não vale nada. Vi os olhos dela encherem de lágrimas.
Vi ela sorrir no meio das lágrimas. E entendi. Entendi que não era só sobre mim. Nunca foi só sobre mim. Era sobre todas as meninas pretas que crescem achando que são um problema. Todas as mulheres negras que passam a vida inteira tentando se encaixar numa família que as rejeita. Todas as filhas invisíveis que aprendem a se fazer pequenas para não incomodar. Naquela semana recebi um convite. Uma ONG que trabalha com mulheres negras queria que eu fosse falar num evento. Compartilhar minha história pessoalmente. Inspirar outras mulheres. Aceitei. Fui num sábado à tarde. O lugar estava cheio. Mais de 200 mulheres. A maioria negra. Todas as idades. Algumas jovens. Outras mais velhas que eu. Quando subi no palco e olhei para aquele mar de rostos, senti algo diferente. Não era mais só minha história. Era nossa história. Falei durante 20 minutos. Contei tudo de novo. A festa. Os álbuns. O apagamento. A decisão de expor. O programa. As consequências. Quando terminei, houve um silêncio. Um silêncio pesado e cheio. Então uma mulher começou a bater palmas. Devagar. Firme. Outras acompanharam. Em segundos a sala inteira estava de pé. Aplaudindo. Chorando. Gritando. Dizendo meu nome. Dizendo obrigada. Dizendo que eu tinha dado voz ao que elas sentiam. Desci do palco e fui abraçada por dezenas de mulheres. Cada uma com sua história. Cada uma com sua dor. Uma disse que a mãe dela clareava a pele com produtos químicos e queria que ela fizesse o mesmo. Outra disse que o pai dela proibia ela de usar o cabelo natural porque achava feio. Outra disse que foi excluída do casamento da irmã porque o noivo não queria gente escura nas fotos. Ouvi cada uma. Abracei cada uma. E percebi que minha decisão de falar tinha aberto espaço para outras vozes. Tinha criado uma fresta por onde a luz podia entrar. Voltei para casa naquela noite exausta, mas cheia. Cheia de algo que eu não sentia há muito tempo. Propósito. Pertencimento. Força coletiva. Não era mais só Helena contra a família. Era Helena junto com milhares de outras Helenas. Todas lutando para serem vistas. Todas lutando para existirem sem pedir licença. Meus pais continuavam ligando. Continuavam mandando mensagens. Agora mais desesperados. Dizendo que estavam sendo julgados. Que os vizinhos comentavam. Que a igreja estava falando. Que eles não conseguiam mais sair de casa sem olhares. Que eu tinha arruinado a reputação deles. Li as mensagens sem pressa. Sem culpa. Porque durante 53 anos eles arruinaram a minha. Só que fizeram em silêncio. Fizeram sem testemunhas. Fizeram achando que eu ia aceitar para sempre. 2 semanas depois do programa, minha mãe apareceu na minha casa. Sem avisar. Toquei a campainha e lá estava ela. De pé na porta. Roupa simples. Cabelo preso. Olhos vermelhos. Parecia menor. Mais velha. Mais frágil. Não disse nada. Só olhou para mim. Esperei. Ela respirou fundo. Posso entrar? Abri a porta. Deixei ela passar. Fomos para a sala. Sentamos uma de frente para a outra. Silêncio. Um silêncio pesado que ocupava todo o espaço. Ela mexeu nas mãos. Olhou para o chão. Olhou para mim. Helena, eu não vim aqui para pedir desculpas. Senti algo apertar no peito. Claro que não. Ela continuou. Vim porque preciso que você entenda. As coisas eram diferentes na minha época. A gente fazia o que achava melhor. O que a gente achava que ia proteger vocês. Proteger. A palavra saiu da minha boca mais dura do que eu esperava. Você acha que me apagar das fotos era me proteger? Ela desviou o olhar. Você não entende. O mundo é cruel com gente como a gente. Eu só queria que você sofresse menos. Balancei a cabeça. Você me fez sofrer mais. Você me fez sentir que eu era o problema. Que eu era errada. Que eu não merecia estar ali. Lágrimas começaram a escorrer no rosto dela. Mas eram lágrimas de quem? De arrependimento? Ou de autocomiseração? Ela limpou o rosto com as costas da mão. Seus irmãos estão com raiva de você. Seu pai não quer mais falar com você. A família toda está nos julgando. As pessoas na rua olham diferente. Fiquei em silêncio. Deixei ela falar.
Deixei ela despejar tudo. Quando terminou, olhei para ela. E você acha que eu me importo? Você acha que depois de 53 anos sendo invisível eu vou me preocupar com a opinião de gente que nunca me respeitou? Vi ela engolir seco. Vi ela perceber que não ia ter o que veio buscar. Não ia ter perdão fácil. Não ia ter volta ao normal. Porque não tinha mais normal. O normal era mentira. E eu tinha acabado com a mentira. Ela ficou mais alguns minutos. Tentou argumentar. Tentou justificar. Tentou fazer parecer que eu estava exagerando. Que as coisas não eram tão graves. Que família tem seus problemas, mas no final se resolve. Eu só ouvia. Sem concordar. Sem discordar. Só ouvindo. Quando ela percebeu que não ia conseguir nada, se levantou. Disse que esperava que um dia eu entendesse. Que um dia eu tivesse filhos e soubesse como é difícil. Acompanhei ela até a porta. Antes de sair, ela se virou. Você sabe que não tem mais volta, né? Depois do que você fez, a gente nunca mais vai ser uma família. Olhei nos olhos dela. A gente nunca foi uma família-mãe. Pelo menos não uma que me incluísse. Vi ela tremer. Vi ela segurar as lágrimas. Vi ela sair sem olhar para trás. Fechei a porta. Encostei nela. Respirei fundo. Não senti culpa. Não senti arrependimento. Senti alívio. Porque finalmente eu tinha dito. Finalmente eu tinha colocado a verdade entre nós. E agora ela teria que carregar o peso disso. Assim como eu carreguei o peso do silêncio a vida inteira. Nos dias seguintes outras coisas começaram a acontecer. Recebi convite para palestras. Para podcasts. Para entrevistas. O assunto tinha se espalhado. Racismo familiar virou pauta. Colorismo dentro de casa virou discussão. Gente que nunca tinha falado sobre isso começou a falar. Famílias que escondiam seus preconceitos começaram a ser questionadas. Filhos começaram a confrontar pais. Netos começaram a perguntar para avós por que alguns primos apareciam mais nas fotos que outros. A conversa tinha saído do privado. Tinha ido para a mesa de jantar. Para a sala de estar. Para os grupos de família no WhatsApp. E muita gente não estava gostando. Muita gente preferia o silêncio. Preferia fingir que estava tudo bem. Mas o silêncio tinha sido quebrado. E uma vez quebrado não tem como colar de volta. Recebi mensagens de ódio também. Muitas. Gente dizendo que eu era uma vergonha. Que estava destruindo famílias. Que estava inventando racismo onde não existia. Que estava sendo vitimista. Comente o que você faria se fosse eu. Se você tivesse passado uma vida inteira sendo apagada. Se você tivesse descoberto que nunca foi boa o suficiente para estar nas memórias da sua própria família. Você ficaria quieta? Ou você falaria? Li cada mensagem de ódio com calma. Cada xingamento. Cada acusação. E entendi que essas pessoas tinham medo. Medo de olhar para dentro das próprias casas. Medo de reconhecer que elas também faziam isso. Que elas também escolhiam alguns e rejeitavam outros. Que elas também perpetuavam o mesmo ciclo. Mas eu não estava mais com medo. Não estava mais disposta a proteger quem me machucou. Não estava mais disposta a carregar a culpa que nunca foi minha. Meu pai nunca me procurou. Nem ligou. Nem mandou mensagem. Meus irmãos também não. Cortaram contato. Bloquearam meu número. Me apagaram das redes sociais. Fizeram comigo digitalmente o que sempre fizeram analogicamente. Me invisibilizaram. Mas dessa vez não doeu. Dessa vez eu já tinha me preparado. Porque eu sabia que quando você fala a verdade as pessoas que vivem da mentira se afastam. E está tudo bem. Porque verdade precisa de espaço. E mentira ocupa muito lugar. 6 meses depois do programa minha vida tinha mudado completamente. Não por causa da fama. Não por causa da atenção. Mas por causa de quem eu tinha me tornado. Eu não era mais a Helena que aceitava. A Helena que engolia. A Helena que fingia que estava tudo bem. Eu era alguém novo. Alguém que tinha escolhido a verdade mesmo sabendo o preço. Continuei dando aulas. Continuei morando na mesma casa. Continuei vivendo minha vida simples. Mas havia algo diferente no ar. Uma leveza que eu nunca tinha sentido.
Como se eu tivesse passado 53 anos carregando uma mochila cheia de pedras e finalmente tivesse tirado ela das costas. Recebi uma carta. Veio pelo correio. Envelope branco. Letra tremida. Abri. Era da minha avó materna. A mãe da minha mãe. 92 anos. Eu nem sabia que ela ainda escrevia. A carta era curta. Dizia que ela tinha visto o programa. Que tinha chorado. Que queria me ver. Que precisava me contar algo antes de morrer. Fiquei olhando para aquele papel por muito tempo. Minha avó sempre foi distante. Sempre tratou minha mãe com uma frieza que eu nunca entendi. E minha mãe reproduziu isso comigo. Será que era isso? Será que a rejeição vinha de mais longe? Será que minha mãe tinha aprendido a me apagar porque ela mesma tinha sido apagada? Decidi ir. Não por ela. Por mim. Porque eu precisava entender a origem. Precisava ver de onde vinha aquela dor. Cheguei na casa dela numa tarde de domingo. Ela morava sozinha num apartamento pequeno. Abriu a porta devagar. Estava mais magra. Mais curvada. Mais frágil. Me abraçou. Foi a primeira vez na vida que ela me abraçou de verdade. Sentamos na sala. Ela serviu café. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Então ela começou a falar. Contou que quando era jovem se apaixonou por um homem negro, que a família dela não aceitou, que a obrigaram a casar com outro, um homem mais claro, que ela teve filhos com ele mas nunca o amou, que passou a vida inteira com raiva, raiva de si mesma, raiva da família, raiva do mundo, e que descontou essa raiva na minha mãe, porque minha mãe tinha pele escura, porque minha mãe lembrava o homem que ela amava e não pôde ter. Fiquei em silêncio. Absorvendo. Processando. Minha avó continuou. Disse que percebeu tarde demais o que tinha feito. Que tinha ensinado minha mãe a ter vergonha. Que minha mãe reproduziu isso comigo. Que era um ciclo. Um ciclo de dor passando de geração em geração. Ela chorou. Disse que era culpa dela. Que se ela tivesse tido coragem de enfrentar a família nada disso teria acontecido. Segurei a mão dela. Não sei por que segurei. Talvez porque vi nela o que eu poderia ter me tornado. Uma mulher velha carregando arrependimento. Uma mulher que deixou o medo vencer. Uma mulher que destruiu as pessoas que amava porque não teve coragem de enfrentar as que odiava. Saí de lá pensando em ciclos. Em como a dor se repete. Em como a gente machuca quem está perto porque não consegue machucar quem está longe. Em como o silêncio protege os culpados e pune as vítimas. Comecei a entender minha mãe de um jeito diferente. Não com perdão. Não ainda. Mas com compreensão. Ela tinha feito comigo o que fizeram com ela. Ela tinha reproduzido a rejeição que carregava. Ela tinha me apagado porque nunca aprendeu a se ver. Mas entender não é desculpar. E compreender não é aceitar. Porque mesmo que minha mãe tenha sofrido isso não dava a ela o direito de fazer o mesmo comigo. A dor não é licença para machucar. O trauma não é justificativa para perpetuar o ciclo. Naquela noite escrevi algo no meu diário. Algo que nunca tinha conseguido colocar em palavras. Escrevi que perdoar não significa voltar. Que compreender não significa esquecer. Que seguir em frente não significa fingir que não aconteceu. Escrevi que eu podia entender minha mãe e ainda assim escolher não tê-la na minha vida. Que eu podia reconhecer a dor dela e ainda assim proteger a minha. Que eu podia ter empatia sem abrir mão da minha dignidade. E foi libertador. Porque durante muito tempo eu achei que perdoar significava voltar a ser como antes. Voltar a aceitar. Voltar a engolir. Mas não é, perdoar é soltar. É deixar de carregar a raiva. Mas não é obrigação de voltar. Não é obrigação de reconstruir. Não é obrigação de dar mais chances. Algumas pontes são queimadas para nos proteger de voltar para lugares que nos machucam. Algumas portas são fechadas para nos obrigar a encontrar caminhos novos. Algumas pessoas saem da nossa vida para abrir espaço para quem realmente merece estar. E está tudo bem. Meses se passaram. A repercussão do programa diminuiu. As entrevistas pararam. A vida voltou ao normal. Mas era um normal diferente. Um normal onde eu existia. Onde eu era vista. Onde eu não precisava mais pedir licença para ocupar espaço. Fiz amizades novas. Conheci mulheres incríveis.
Mulheres que tinham histórias parecidas. Mulheres que entendiam sem precisar de explicação. Criamos um grupo. Nos encontrávamos uma vez por mês. Conversávamos. Chorávamos. Ríamos. Nos apoiávamos. Era uma família. Uma família escolhida. Uma família que me via. Um ano depois do programa, eu estava sentada num café quando vi meu irmão mais velho. Ele estava do outro lado da rua, parado na frente de uma livraria, olhando para a vitrine. Nossos olhos se cruzaram. Por um segundo pensei que ele ia desviar, ia fingir que não me viu, ia atravessar para o outro lado. Mas ele não fez isso. Ficou parado, me olhando. Então atravessou. Veio até mim. Posso sentar? Acenei para a cadeira vazia. Ele se sentou. Pediu um café. Ficamos em silêncio. Um silêncio diferente do que eu tinha com minha mãe. Menos pesado. Mais confuso. Ele mexeu na xícara. Olhou para mim. Olhou para baixo. Eu vi o programa. Eu sei. Todo mundo viu. Ele balançou a cabeça. Não logo depois. Vi agora. Algumas semanas atrás. Alguém compartilhou de novo nas redes sociais. E eu assisti. Fiquei quieta. Esperando. Ele continuou. Eu nunca tinha percebido Helena. Juro. Nunca tinha reparado que você não estava nas fotos. Senti algo queimar no peito. Como você não percebeu? Você estava em todas. Eu não estava em nenhuma. Como isso passa despercebido? Ele engoliu seco. Acho que a gente só vê o que quer ver. Ou o que está acostumado a ver. E eu estava acostumado a ver você de um jeito. Separado. Diferente. Como se fosse natural. Respirei fundo. E agora? Agora eu vejo. E não consigo mais não ver. Ele pausou. Levantou os olhos. Tinha lágrimas ali. Eu sinto muito. Sinto muito por não ter percebido. Por não ter questionado. Por não ter te protegido. Fiquei olhando para ele. Meu irmão. O menino que brincava comigo quando éramos crianças. O adolescente que me ignorava na escola. O adulto que sumiu da minha vida sem explicação. Será que dava para consertar? Será que dava para voltar? Não sei se dá para voltar. A frase saiu baixa. Honesta. Ele balançou a cabeça. Eu sei. Eu não vim aqui esperando que desse. Só vim dizer que eu vi. Que eu entendi. Que você estava certa. Bebemos o café em silêncio. Ele pagou a conta. Se levantou. Antes de sair se virou. Se um dia você quiser tentar eu vou estar aqui. Não vou pressionar. Não vou cobrar. Só vou estar. Vi ele ir embora. Senti algo estranho. Não era perdão. Não era raiva. Era algo no meio. Uma porta entreaberta. Não escancarada. Não trancada. Só entreaberta. Naquela noite pensei muito nisso. Em portas. Em pontes. Em caminhos de volta. Algumas pessoas merecem segunda chance. Algumas relações merecem ser reconstruídas. Não tinha resposta fácil. Não tinha manual. Só tinha o que eu sentia. E o que eu sentia era cansaço. Cansaço de carregar mágoa. Cansaço de alimentar raiva. Mas também cansaço de perdoar rápido demais. De voltar cedo demais. De me colocar em risco de novo. Porque perdoar sem mudança é se machucar de novo. E reconstruir sem base nova é construir em areia. Decidi deixar o tempo decidir. Não fechar a porta. Mas também não abrir de par em par. Deixar entreaberta. Observar. Ver se vinha arrependimento real. Mudança real. Esforço real. Porque desculpa todo mundo dá. Mas transformação poucos fazem. Meses depois recebi outra mensagem. Era de uma jovem. 20 e poucos anos. Negra. Dizia que tinha visto meu programa na escola. Que a professora tinha passado numa aula sobre racismo. Que ela tinha chorado. Porque ela vivia a mesma coisa. Pais que tinham vergonha. Que a escondiam. Que preferiam os irmãos mais claros. Dizia que nunca tinha tido coragem de falar. Que achava que era só impressão dela. Que achava que estava exagerando. Mas que depois de me ver ela entendeu que não estava sozinha. Que não era loucura. Que era real. E que ia confrontar. Que ia falar.
que ia se libertar também. Li aquela mensagem 3 vezes. Chorei. Chorei porque entendi. Entendi que minha dor não tinha sido em vão. Que minha exposição não tinha sido só sobre mim. Que tinha servido para alguma coisa maior. Para abrir caminho. Para dar voz. Para mostrar que dá para sobreviver. Respondi para ela. Disse que estava ali. Que se precisasse conversar podia me procurar. Que o caminho era difícil, mas valia a pena. Que ela merecia ser vista. Que ela merecia existir sem pedir licença. Ela respondeu com um coração. Simples. Pequeno. Mas cheio de significado. Comecei a receber mais mensagens assim. Filhas. Netas. Sobrinhas. Todas com histórias parecidas. Todas carregando a mesma dor. A dor de não ser aceita pela própria família. De ser o erro. A vergonha. O segredo. E todas procurando coragem para falar. Para confrontar. Para se libertar. Percebi que tinha virado referência sem querer. Não porque eu era forte. Não porque eu era corajosa. Mas porque eu tinha falado. Porque eu tinha mostrado que era possível. Que dava para sobreviver do outro lado. Que tinha vida depois da ruptura. Criei um grupo online. Para essas mulheres. Para essas meninas. Um espaço seguro onde elas podiam contar suas histórias sem julgamento. Onde podiam chorar sem vergonha. Onde podiam se fortalecer juntas. O grupo cresceu rápido. 50 mulheres. 100. 200. Todas com a mesma ferida. Todas buscando a mesma cura. E eu ali no meio. Não como líder. Não como salvadora. Mas como alguém que tinha passado pelo fogo e sobrevivido. Alguém que podia dizer, dói. Mas passa. E do outro lado você se encontra. 2 anos depois eu estava de pé no mesmo lugar onde tudo começou. A casa dos meus pais. Tinha sido vendida. Uma família nova ia se mudar. Passei na frente só para ver. Só para fechar o ciclo. A casa estava vazia. Paredes brancas. Janelas sem cortinas. Quintal sem flores. Não parecia mais o lugar onde eu cresci. Não parecia mais o lugar onde fui apagada. Era só uma casa. Tijolos e cimento. Nada mais. Senti uma paz estranha. Como se aquele espaço não tivesse mais poder sobre mim. Como se as memórias tivessem perdido peso. Virei as costas. Fui embora. Não olhei para trás. Naquela noite recebi uma ligação. Era a apresentadora do programa. A que tinha me entrevistado. Disse que estava fazendo um especial. 2 anos depois. Queria saber como eu estava. O que tinha mudado. Se eu me arrependia. Aceitei. Voltei ao estúdio. Sentei na mesma poltrona. As mesmas luzes. As mesmas câmeras. Mas eu era outra pessoa. Ela fez a primeira pergunta. Helena, valeu a pena? Sorri. Um sorriso verdadeiro. Não foi fácil. Perdi minha família de sangue. Perdi a ilusão de que um dia eles iam me ver. Perdi a esperança de ser aceita por quem me gerou. Pausei. Mas ganhei algo maior. Ganhei a mim mesma. Ganhei minha voz. Ganhei a liberdade de existir sem pedir desculpas. Ganhei uma família nova. Uma família que me escolheu. E que eu escolhi de volta. Ela sorriu. Balançou a cabeça. E o que você diria para alguém que está passando pelo mesmo? Olhei direto para a câmera. Para as milhares de pessoas que iam assistir. Para as meninas que estavam crescendo invisíveis. Para as mulheres que estavam engolindo a dor. Para todas que achavam que tinham que aceitar. Diria que você não precisa carregar a vergonha que colocaram em você. Que o problema nunca foi sua pele. Nunca foi seu cabelo. Nunca foi seu corpo. O problema sempre foi o olhar de quem não sabe amar. E você não é obrigada a mendigar amor de quem escolheu te rejeitar. Diria que falar dói. Que expor assusta. Que romper machuca. Mas silenciar mata. Devagar. Todos os dias. Um pedaço de cada vez. Diria que família não é quem compartilha sangue. É quem compartilha respeito. É quem te vê. É quem te celebra. E se sua família de sangue não faz isso, você tem todo o direito de construir uma nova. Diria que perdoar não é voltar. Que seguir em frente não é esquecer. Que você pode ter paz sem ter reconciliação.
Que você pode ser livre sem ter aprovação deles. E diria principalmente isso: você merece existir, plenamente, visivelmente, orgulhosamente. Não nos cantos, não nas sombras, não fora das fotos, mas no centro, na luz, na memória. Porque sua existência não é um erro, é uma dádiva. E quem não vê isso não merece o privilégio de estar perto. A gravação terminou. Saí do estúdio com o coração cheio. Olhei para o céu. Estava estrelado. Lindo. Pensei em todas as mulheres que iam ver aquilo. Em todas que iam se reconhecer. Em todas que iam encontrar coragem. E senti gratidão. Gratidão por ter falado. Por ter exposto. Por ter sobrevivido. Hoje, quando olho para trás, vejo o caminho todo. Vejo a menina que fui. Invisível. Quieta. Engolindo dor. Vejo a mulher que me tornei. Visível. Firme. Dona da minha história. E não me arrependo de nada. Nem da dor. Nem da perda. Nem da solidão que senti no meio do caminho. Porque tudo isso me trouxe até aqui. Até esse lugar onde eu existo sem medo. Onde eu respiro sem peso. Onde eu sou vista porque escolhi me ver primeiro. Se você chegou até aqui. Se você ouviu minha história toda. Se algo dentro de você se reconheceu nessas palavras. Deixa um like nesse vídeo. Não por mim, mas por você. Como um sinal silencioso de que você também merece ser visto. Comenta aqui embaixo sua reflexão. Sua dor. Sua vitória. Porque quando a gente fala, a gente quebra o silêncio. E quando a gente quebra o silêncio, a gente cria espaço para outras vozes. E se inscreve nesse canal. Porque aqui a gente não finge que está tudo bem. Aqui a gente fala a verdade. A verdade que liberta. A verdade que transforma. A verdade que cura. Hoje eu não sou mais a filha invisível. Sou Helena. Professora. Ativista. Mulher preta. Mulher livre. E se tem uma coisa que aprendi nesses 2 anos é isso. O verdadeiro final feliz não vem quando os outros te aceitam. Vem quando você se aceita. E a partir daí nada mais pode te apagar. Porque você já não cabe mais nas sombras. Você já encontrou sua própria luz. E essa luz ninguém tira. Nunca mais.